Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar sobre os 100 anos, o centenário da, na minha opinião, tem muita gente que vai discordar, maior novelista da história desse país, que foi Ivani Ribeiro. Ela foi logo para a capital, onde conquistou seu espaço no rádio e fez uma linda carreira na televisão, escrevendo novelas que entraram para a história da televisão. Aqui do lado vocês têm uma telinha passando algumas cenas, alguns flashes da carreira dessa mulher tão importante para a televisão brasileira. Eu não vou me pegar muito na biografia da Ivani, porque a biografia da Ivani basta você dar um Google e você encontra informações muito mais completas e muito mais embasadas do que as que eu poderia dar. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre a importância dessa mulher, que, como eu disse, eu considero a verdadeira dama da telenovela, com uma importância um pouco superior à da Janete Claire. Eu tenho para mim, não sei o que você pensa, vamos conversar a respeito disso juntos. Eu tenho para mim que a Janete leva alguma vantagem em termos de mitologia em torno dela. Primeiro porque Janete era mais solta, sabia colocar melhor as palavras. Não estou falando em termos de inteligência, estou falando em termos de temperamento. Se comunicava com a imprensa muito mais do que Ivani. Ivani era muito tímida e não gostava de dar entrevistas, principalmente enquanto estava escrevendo. Enquanto estava escrevendo, Ivani era absolutamente reclusa. E isso deu para Janete uma visibilidade que a Ivani não tinha, além do canhão da Rede Globo de televisão. Janete Claire estava na Globo desde os anos 60 e Ivani só chegou lá em 1982. Na verdade, Ivani e Janete elas têm coisas muito parecidas. Primeiro, a fome pelo trabalho. Ambas emendavam uma novela na outra quando não escreviam simultaneamente, e absolutamente workaholics e absolutamente dedicadas ao trabalho. Algumas outras similaridades entre Ivani e Janete. Ambas eram casadas com escritores. Ivani era casada com Darcy Ferreira, Janete era casada com Dias Gomes. O Darcy Ferreira, inclusive, trabalhou com a Ivani, tanto no rádio quanto na televisão. Foram parceiros e essa parceria se estendeu até os últimos instantes. Era um amor e uma relação de muita cumplicidade. Era um sentimento muito admirável que unia Darcy e Ivani. A Janete é a mesma coisa, né? Não era parceira exatamente do Dias, mas eram cúmplices, eram muito unidos e tinham uma relação de amor muito admirável, como a de Darcio e Ivani. Ambas foram locutoras, ambas tiveram uma atividade muito intensa no rádio antes de irem para a televisão. A Ivani chegou a ter um programa com seu nome, o Teatro de Ivani Ribeiro, uma coisa que na época vocês devem imaginar que não é muito fácil. A vida das mulheres no audiovisual sempre foi muito complicada. Vocês imaginam o que era uma mulher naquela época ter um programa com seu nome. Enfim, como eu estava falando, eu estava traçando vários paralelos entre Janete e Ivani para justificar o porquê de eu achar que a Ivani era um pouco superior à Janete. Eu falei dessas similaridades, agora eu vou falar do que eu acho que é diferente entre as duas. A Janete, ela tinha uma tendência muito grande a ir para uma narrativa hiperromântica e um pouco, digamos, com o pezinho fora da realidade, às vezes. Janete era muito criticada, ao meu ver, injustamente, mas tem algumas coisas que os críticos diziam que realmente tinha uma razão de ser. Ivani também era romântica, só que o cardápio de emoções da Ivani, as opções que ela dava para o telespectador em termos de ambientação, de trama, eram maiores que as opções que a Janete dava. A Janete basicamente fazia histórias rurais, histórias de época e histórias urbanas contemporâneas. Ivani tinha, além desses três gêneros, né,
a Ivani ainda tinha muito forte a questão espiritualista, né? Várias novelas espíritas, ou assim com alguns mistérios que não se explicam do ponto de vista científico e teria que se partir para o espiritual. E a Ivani tratou de extraterrestre. Vocês imaginam uma mulher escrever uma novela onde o Pelé é um escritor que tem contato com seres de outro planeta. Outra vertente do trabalho da Ivani que a Janete não seguiu foi das histórias policiais. Ela foi uma pioneira de escrever telenovela policial no Brasil. A importância da Ivani Ribeiro sempre foi muito subestimada. Ela foi sempre relegada a um certo esquecimento. Ivani Ribeiro era a autora perfeita. Ela fazia histórias simples que não demandavam grandes esforços de produção na maioria das vezes e o resultado no ar era algo extraordinário. Era uma autora absolutamente genial, tanto em termos de condução de trama quanto em termos de criação. A criação chega a ser surpreendente que uma mulher naquele tempo tivesse uma visão tão grande de assuntos que eram considerados tabus ou que não eram usuais de ser tratados numa narrativa audiovisual. Ela conseguia fazer grandes limonadas de alguns limões que ela pegava para tratar. Todos que estudam telenovela concordam que a grande fase de ouro de Ivani Ribeiro foi na TV Excelsior e no começo dos anos 70 na TV Tupi. Na TV Globo ela foi já doente, já abatida pela diabetes, nos últimos tempos acamada, inclusive. Mesmo com todas essas dificuldades, Ivani conseguiu resultados expressivos, né? E eu acho que tudo isso mostra o quanto essa mulher foi grandiosa, né? E um aspecto que eu não mencionei ainda é o pioneirismo de Ivani. Ela tratou de vários assuntos em suas telenovelas pela primeira vez. Ela trouxe especialistas para prestarem consultoria para uma telenovela pela primeira vez. Ela trabalhou com gente como Herculano Pires, com gente como os irmãos Vilas Boas, quando escreveu sobre tribos indígenas. Enfim, Ivani é uma mestre, é uma pessoa que dava poucas entrevistas, então se conhece pouco o pensamento dela, mas através das obras que ficaram, a gente consegue ter uma noção da grande mulher que ela foi e do quanto é necessário conhecer e preservar a memória de Ivani Ribeiro para entender o que é a telenovela brasileira.